livro de 1 João, lá no finalzinho, amém, irmãos? 1 João, amém? Primeira epístola de João, capítulo 3, aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Aleluia, louvado o nome do Senhor, que diz assim: Deus, todos os mãos achados, glória a Deus, aleluia. Louvado o nome santo, nosso Senhor Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1, que diz: Os filhos de Deus é o tema. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essas esperanças, purificar-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que praticar o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é inimigo de iniquidades. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não vive pecando. Qualquer que viver pecando não ouviu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, e por que causou o matou, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e quem não ama seu irmão permanece na morte. Amém, irmãos? Até aqui, em nome de Jesus Cristo, também possa sentar orando ao Senhor Jesus. Aleluia, louvado o nome santo do Senhor. Uma palavra escrita no livro das primeiras epístolas de João, ao qual Jesus ele começa ali, através de João, dizendo: Vede com grande amor nos tem concedido ao Pai, que possamos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Irmãos, eu acho interessante nessa mensagem que estamos aqui fazendo menção. O que me chama a atenção é que faz lembrar que outrora, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, nós éramos amados por o mundo. Por quê? Porque outrora nós fazíamos parte da linhagem do mundo. Então nós estávamos
andando em concordância com as coisas que o mundo tem nos oferecer. Então nós éramos amados pelo mundo, nós éramos bem achegados em qualquer lugar, se apresentávamos, por quê? Porque nós falávamos a mesma língua que eles falavam, nós andávamos da mesma maneira ao qual eles andavam, nós praticávamos muitas das coisas ao qual o mundo, aleluia, tem a oferecer para nós. Então nós éramos amados pelo mundo. Mas quando nós entregamos o nosso caminho para o Senhor, quando chegou o momento, aleluia, que nós estávamos cansados de viver neste mundo, praticando as coisas mundanas, prostituições, bebedices, drogas, coisas semelhantes a essa qual o mundo tem nos oferecer, ao qual nos afasta dos caminhos de Deus. Quando nós nos cansamos de todas essas bobagens que o mundo nos oferece. O que eu acho interessante é que agora, eu quando bebia era do mundo louco, da bagunça, eu achava que para mim ser feliz, a minha alegria vindo através de uma cocaína, através de uma maconha, através de um cigarro, através de uma bebida, através de um pagode, de um forró. Aí eu me sentia feliz, porque eu achava que aquilo me trazia alegria. Mas a partir do momento que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, que eu cansei dessa vida mundana, dessas práticas mundanas, quando eu larguei esse mundo para viver no caminho com Cristo, quando eu entreguei o meu caminho na mão do Senhor e falei para o Senhor: Senhor, se verdadeiramente Tu é Cristo, que Você tem falado, que vai me usar, que vai me levantar, que vai fazer isso aqui na minha vida, se verdadeiramente Tu é Cristo, Tu é Filho de Deus, então o Senhor vem tirar de mim todos esses vícios, porque eu não nasci com esses vícios, eu não vim ao mundo praticando essas coisas. Ao decorrer da minha caminhada, ao conhecer este mundo, foi aí que eu comecei a conhecer tudo que eu estou fazendo hoje. Mas se verdadeiramente Tu tem um projeto sobre a minha vida, e se o Senhor é Filho de Deus verdadeiramente, então muda a minha vida. E foi naquele momento que, quando eu tive esse encontro com Deus, foi que Deus ele falou no meu coração. Foi que quando ali verdadeiramente Deus ele me mostrou que eu não precisava de uma cocaína para ser feliz. Foi ali que Ele me mostrou que eu precisava estar nos bares, nos forrós, nos pagodes da vida, para me sentir alegre, louvado o nome de Jesus Cristo. Foi ali que quando, aleluia, Deus Ele entrou dentro de mim, dentro do meu coração, a partir do momento que eu verdadeiramente entreguei o meu caminho, porque muitas das vezes, irmãos, a pessoa não entende, acha que entregar o caminho para o Senhor é simplesmente aceitar a Jesus, entregar o teu caminho para Ele, e já está tudo certo, a vida vai mudar de um dia para o outro, nada mais vai acontecer. Não, é mentira, irmãos, é ilusão. A partir do momento que você busca a intimidade com Deus, é aí que vai começar a mudar a sua vida. A sua mudança, ela vem, aleluia, Deus compõe, você vai rejeitando as práticas do mundo e, aleluia, aceitando o que o Espírito de Deus ele tem para mim e para a tua vida. A Bíblia diz que as coisas de Deus eram boa, perfeita e agradável. Louvado é o nome do Senhor. Então eu fui entender que Deus era tão bom, foi quando a partir do momento que eu falei com Deus dessa maneira, Ele atendeu o meu clamor. Por quê? Porque Ele viu dentro de mim que eu estava precisando verdadeiramente do seu amor. Ele viu que verdadeiramente o meu coração estava aberto de coração para que Ele pudesse entrar e fazer morada. Muitos entendem o teu caminho para o Senhor, já acham que Deus ele tem que fazer tudo o que Ele quer e ali sucessivamente está tudo em paz. Não, irmãos. Já foi dito aqui que a salvação ela é tomada à força, a luta todo dia o inimigo ele tenta nos paralisar, todo dia o inimigo ele vem, aleluia, com as suas astutas ciladas para querer nos tirar do foco da presença. Todo dia o inimigo vem e levanta, aleluia, Deus, o enviado dos seus adeptos para poder vir tirar a minha tua paz, para poder, aleluia, Deus, nós nos tirar do foco da presença de Deus. Cada dia o inimigo ele vem com uma cilada diferente para poder, aleluia, armar um laço sobre a nossa vida para poder nós nos afastarmos do caminho de Deus. Irmãos, eu tenho dito e falo para os irmãos e muitos não entendem. O inimigo ele nunca vai tentar dentro da vida com coisas que nós nunca demos valor para ele no mundo. O inimigo ele nunca vai oferecer para você aquilo que você nunca praticou. Por que não? Porque ele sabe que você não vai aceitar. É como, irmãos, você nunca comeu um tipo de comida, você não está acostumado com aquilo ali e você chega num lar e a pessoa te oferece comer aquilo que você nunca comeu. Você vai se sentir nojento, você vai sentir, aleluia, Deus, tipo assim, uma comida que não vai caber dentro de você, não vai te fazer bem, então você não vai comer, porque você não está acostumado com aquele tipo de comida. Então o inimigo ele não
não vai aceitar na sua vida as coisas propostas que você nunca praticou neste mundo. Aquele que bebia, irmãos, ele vai tentar com bebida sempre, ele vai sempre colocar em lugares que as pessoas estão bebendo. Por quê? Porque aquilo dali te chamava atenção notória, e aqui, através daquele momento, você praticava aquilo que ele queria fazer na sua vida. Aquele que fumava, ele vai usar de estatuta, usar alguém na sua casa ou vizinho para ficar fumando perto de você, para que aquela tentação venha entrar dentro do seu coração. Ele vai se atentar naquele que praticava prostituições, ele vai apoiar coisas de prostituições para que você venha voltar a praticar. Aquele que roubava, ele vai colocar coisas fáceis, a luz ao que os nossos olhos alcançam, a vontade de nós praticarmos. Então, assim que ele vai fazer, ele não vai oferecer para você coisas que você não tem prazer. O inimigo, ele nunca vai oferecer para você uma coisa que você nunca teve prazer. Se a mulher ela gostava de sair, ficar com um, ficar com outro, ficar com um, ficar com outro, mas sendo homem, o inimigo não vai oferecer para ela uma mulher. Ela vai falar: eu não sou lésbica. Ela vai se afastar. Por quê? Porque ela acha que aquilo ali não convém. Então ela não vai ficar com a mulher. Por quê? Porque ela está acostumada a ter um homem sobre a tua vida. Se é um homem, ele está acostumado a pegar várias mulheres, o inimigo vai tentar com mulherada sobre a vida dele. Por quê? Porque ele está acostumado a pegar diversas mulheres no mundo. Então ele vai ter mulherada sobre o seu caminho. Por quê? Porque aquilo ali era bom aos seus olhos. Então ele nunca vai tentar, irmãos, na minha e na tua vida, com coisas que nós nunca praticamos, com coisas que nós nunca fizemos. Então, quando nós entregamos esse caminho para o Senhor, foi quando ele diz: gente, com grande amor nos tem concedido ao Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então veja a diferença de quando nós éramos no mundo e hoje na presença de Deus. Hoje quem habita em mim e em você é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus ele habita sobre mim e sobre você, nós não temos que praticar o que nós praticávamos outrora. Ainda que dia a dia o inimigo ele vai tentar sobre as nossas vidas. Está dizendo de novo o louvor dizendo: a todo dia o pecado vem me chama, mas eu escolho Deus. A escolha é sua, a decisão é sua. Deus ele dá o livre-arbítrio para mim e para você escolher o que queremos nas nossas vidas. Ele não força eu e você a nada. É diferente do Satanás. Satanás ele não vem e pede licença para destruir a minha tua vida. Ele já mete o pé e acabou. Ele só quer uma brecha, ele só quer uma oportunidade para destruir a minha e a tua vida, para que tudo aquilo que nós conquistamos diante da presença de Deus venha ser jogado fora. Questão de segundos. Mas quando nós somos lavados pelo sangue de Cristo, nós somos chamados de novas criaturas. Então as coisas velhas se passou, e eis que a partir daquele momento é coisas novas. Então, se eu tinha costume de estar em balada, hoje eu não tenho a iluminar esse prazer de estar lá. Por quê? Porque o que há em mim, ele vai me condenar se eu estar naquele lugar. O presença do Espírito Santo que habita dentro de mim, quando eu estiver indo em direção àquele lugar que não é propício, ele vai falar: filho, aí não é lugar para você. Agora cabe a mim escutar a voz do Espírito Santo ou a vontade da minha carne. Aí cabe a mim escolher se eu vou ou se eu fico, se eu escuto a voz de Deus ou se eu escuto a minha vontade. Então, a partir daquele momento que nós tivemos a oportunidade de entregar o caminho para o Senhor Jesus Cristo, nós temos que andar como Cristo andou ao mundo. Cristo teve tentações no mundo? Teve. Jesus Cristo, quando ele se desfez da sua glória para vir ao mundo em formato de homem, de ser humano como nós, ele teve tentações, ele teve vontades. Quando chegou o momento de ele sentir vontade de comer, ele teve vontade, mas ele lutou contra a vontade. Eu creio que as tentações veio, eu creio que o Herodes atentou sobre Jesus, porque a gente vemos, imagina, irmãos, a gente vemos as imagens, a gente está acostumado a ver quadros, imagens pintadas pelo homem, imagens bonitas de Cristo. Um homem de cabelo comprido, cabelo liso, um barba bem feito, um homem com a postura, aparência, os olhos azuis, alguns cartazes, olhos verdes. Mas a partir do momento que eu aprendi a estar no caminho de Deus,
E eu vejo essa imagem, mas quando eu leio a Bíblia, que a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, então eu tenho que olhar para você e tenho que ver o Espírito de Deus refletindo sobre a tua vida. Você tem que olhar para a nave da igreja e ver os pastores como Cristo ele é, porque Deus ele não tem aparência, ele é eu e você. Ele pode ser japonês, pode ser de outras linguagens, de outras raças, de outras tribos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus ele fez o mundo, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos a imagem de Deus. Nós estamos aqui no papel para poder levar para o mundo o que Deus ele deixou para nós. Ide, fazer discípulo a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê já é condenado. Mas a minha obrigação na sua, a partir do momento que nós servimos a Deus, entregamos o nosso caminho para Ele, foi no quê? No chamado do quê? A intenção de nós entregar a nossa vida para Deus foi no quê? De Deus mudar a nossa vida, e a partir daquele momento nós fazer a vontade dEle. Por quê? Porque o mundo já não pertence mais a nós. Nós vimos aquele momento que nós erguemos a mão para Cristo, foi no momento que nós olhamos para o mundo e vimos que o mundo não pertence mais a nós, não cabe mais a nós. Então nós estamos aqui experimentando um novo caminho. Qual é esse caminho? É o caminho da salvação. E se nós estamos no caminho da salvação, tem que ter renúncia. Se nós estamos no caminho da salvação, nós temos que ter não só renúncia, mas nós temos que rejeitar as coisas que não convêm à nossa vida mais. Eu não posso, irmãos, estar na igreja, mas o pensamento já foi dito no mundo. Eu não posso estar na casa de Deus, pregando o Evangelho, cuidando do povo, e amanhã você me vê numa balada, você me vê numa festinha, você me vê na porta de um bar, no bar do nome de Jesus Cristo. Mesmo que você não me vê com um copo de cerveja, como o Antônio fazia, mas você me vê dentro do bar, escutando música do mundo. Daqui a pouco o meu pezinho está ali mexendo, o meu corpo já está correspondendo, então eu estou fazendo a vontade do Espírito Santo. Não, já estou num lugar que não convém, já estou num ambiente que o Espírito Santo de Deus não habita. Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome ali eu se faço presente. Se eu estou num lugar estranho, irmão, que só tem eu ali, como é que o Espírito Santo vai estar se eu estou num lugar que não convém ao Espírito Santo de Deus? Então quem vai estar ali naquele lugar, naquele momento, é Satanás. Então se eu estou naquele lugar, eu já estou procurando o quê? Uma oportunidade de me se desviar. Talvez eu já entre naquele lugar já com o propósito do quê? Eu só vou ali só mesmo escutar aquela música ali. Não faz mal escutar a musiquinha. Não dá nada, não dá nada escutar a musiquinha. Mas alguém consegue ficar mesmo com um golinho só de cerveja? Com um golinho só de pinga, de cachaça? Não consegue. É preciso um pouco mais para nós não ser mais quem nós somos. Então quando nós cometemos esses pecados, é porque a gente já está se afastando do caminho de Deus. É porque o nosso pensamento já não está mais como estava outrora na presença de Deus. E você quer ver isso sendo um fato real? É quando nós deixamos de praticar aquilo que Jesus ele disse: medita na minha lei de dia e de noite. E quando nós deixamos de praticar essa verdade, a gente está praticando as coisas que não convêm. É por isso que a gente vê, irmãos, hoje em dia, as pessoas que não têm mais prazer na Bíblia, de ler mais a palavra, porque é a verdade te liberta. E quando a gente não lê mais, é porque a gente está em pecado. E quando a gente está em pecado, a gente não quer ler a palavra que vai confrontar o meu e o teu pecado. E quando a gente não quer ouvir a verdade, a gente se esconde. Como é que se esconde? Deixando a verdade de lado e ligado nas coisas que nos trazem o que é vergonhas. Deixamos a Bíblia de lado para poder ligar televisões, ficar vendo aí Big Brother, novelas, coisas que não edificam lá, que não edificam a família. Deixamos a palavra verdadeira de lado para poder ficar 24 horas com o telefone na mão. Isso é nós estar se afastando, irmãos. A Bíblia diz que não tem como você amar 2 senhores. Ou você ama um ou você ama outro, porque amando um, você vai aborrecer qualquer um dos 2. Então, se você é chamado de filho de Deus, e você deixa essas coisas entrar no teu coração, quem está habitando em você é o Espírito Santo de Deus? Não, é o Espírito da mentira, é o diabo. O diabo, irmãos, ele entra com suas astutas para poder destruir a minha e a tua vida. Pode ver, irmãos, aleluia, glória a Deus, que
Nós temos prazer de passar o tempo todo com o celular na mão, vendo TikTok, vendo isso, vendo aquilo, vendo mais aquilo outro. Não dá sono, não dá preguiça, não dá nada. O celular descarrega, você põe para carregar, e ali você mexe o dia todinho, a madrugada toda, e não dá preguiça, não dá sono. Mas para de pegar a Bíblia para ler, para você ver a diferença. A canseira que dá, o desânimo que dá, a preguiça que dá, aí você começa a abrir a boca e dá sono. Aí você já lê um pouquinho a palavra e já joga de lado. Aí o sono passa na hora. Você pega o celular na mão, o sono passa na hora. Mas você vai e pega a Bíblia, dá sono de novo. Por quê? Porque as coisas, irmãos, a tecnologia veio para isso, para poder nos tirar eu e você do foco da presença de Deus. A tecnologia, ela veio para poder nos afastar do caminho de Deus. É por isso que você vê muitas das vezes pessoas dentro da igreja, irmãos, mas está mais morto do que aquele povo que estava no vale de nosso seio. Estão mais mortos do que aquele exército de morto, irmão, que estava ali no vale de nosso seio. Porque ela está dentro da igreja, mas o seu espírito já era. Só está a carne ali, irmãos, mas o espírito está murcho. Por quê? Porque se afastou do caminho de Deus, perdeu o foco da direção. Isso, irmãos, isso aqui é uma coisa que nós não podemos deixar entrar dentro de nós, porque, como nós lemos, a Bíblia diz, e qualquer que nele tem essas esperanças, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidades, porque o pecado e a iniquidades, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar o nosso pecado, e ele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não vive pecando. Qualquer que viver pecando não ouviu e nem o conhece. O interessante, irmãos, que a gente vemos muitos continuando nas práticas do mundo, práticas de mentiras, pecados, e a pessoa acha tão normal, irmãos, que ela não tem vergonha. Por quê? Porque o inimigo não vai envergonhar o que é dele. O inimigo não vai envergonhar o que já é dele. Agora o Espírito de Deus, ele envergonha. O Espírito de Deus, ele nos constrange, irmãos. Eu estava conversando com um amigo esses dias aí, ele vai para a igreja, ele conta de barriga cheia, assim, de boca cheia, irmão, dizendo assim: arrumou a igreja aqui, estou firme, estou um ano na igreja, estou não sei o que, estou assim assado. E é o Senhor. E eu estava falando com eles aí, você olha para minha esposa, um palavrão, a pessoa fala um palavrão, como se fosse a coisa mais normal do mundo, é como se estivesse conversando com um amigo normal. Aí você me pergunta, como é que o Espírito Santo de Deus ele habita no templo sujo? Não habita, irmãos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que é limpo, se limpe-se mais. Porém o que é sujo, se suje mais. Então eu tenho que me analisar a minha vida. Eu tenho que olhar para dentro de mim e perguntar para Deus: será que eu estou te agradando? Será que eu estou fazendo o que é de correto a fazer? Será que verdadeiramente estou andando no centro da tua vontade? Porque ele disse, irmãos, qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidades, porque o pecado é iniquidades, e bem sabemos que ele se manifestou para tirar o nosso pecado, Cristo, e nele não há pecado, e qualquer que permanecer nele não vive pecando. Então, se nós vivemos em Cristo, a gente não pode ficar nessas práticas, irmãos, porque ele é santo, ele é puro, e qualquer que viver pecando não ouviu e nem o conhece. Então, se a pessoa, você está vendo a pessoa, irmãos, na prática da mentira, do pecado, mas está indo na igreja, irmãos, ela só está indo, porque Deus ele não vai habitar sobre essa vida, porque ele não habita em tempo sujo. Ele pode até ter uma leitura bonita, ele pode até ter uma teologia, ele pode até ter um dom de louvar, ele pode até ter um dom de uma palavra, pode. O diabo conhece a palavra mais do que nós. O diabo ele sabe das escrituras. Não é à toa que quando ele levou Jesus ao deserto, ele falou de Jesus: transforme a pedra em pão se é filho de Deus. E ele começou a usar da palavra para poder fazer Jesus pecar naquele momento. Jesus dizia que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ali foi indo, então você vê que ele conhece a verdade.
Então, se nós estamos em Deus, a gente não pode permanecer no pecado, irmãos. Uma coisa é você errar, irmãos, sem saber e sem esperar e acabar pecando. Outra coisa é você pecar consciente. É como Davi, já estou encerrando. É como Davi, lembra de Davi segundo o coração de Deus? Muitos questionam Davi porque ele adulterou, porque ele fez isso, mas foi um homem segundo o coração de Deus. E sabemos que quando a gente peca, irmãos, a gente vai colher o que nós plantamos. Não adianta, não pensa que se você errou agora, a consequência já vai vir imediato, não. Vai ser um momento, eu estava falando para minha esposa. Deus ele vai deixar acontecer na sua vida coisas maravilhosas. Mas você sabe que você pecou. E para você, irmão, se você não renunciar ao seu pecado e você não reconhecer que você errou e pedir perdão de coração para Deus, você vai achar que foi normal, que Deus ele perdoou. Mas Deus ele é amor, mas ele é justiça também. Então ele vai deixar você cair no mar do esquecimento, mas Deus não esquece do que nós fizemos. E quando, louvado o nome de Jesus Cristo, você está bem estabelecido, achar que está tudo bem, aí aquela consequência vai começar a vir sobre a tua vida. Aí você vai lembrar do que outrora aconteceu com você. Então vemos, irmãos, que para encerrar, que Deus ele deixou bem claro: qualquer que permanecer nele não vive pecando. Qualquer que viver pecando não o viu e nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Olha que ele está falando, não é a Bíblia, irmãos. Não é eu que estou falando que nós somos do diabo, não. Nós se tornamos do diabo quando nós praticamos o que ele está dizendo. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Você vê que interessante, irmãos? O que pratica o pecado, ele é do diabo. É o pai da mentira, ele é sujo. Mas aquele que é nascido de Deus, irmãos, ele não pode viver na prática do pecado. Ele não pode estar em ambientes que não é propício, ele não pode, aleluia, fazer coisas que não agradam aos olhos de Deus. Foi como eu falei de Davi. Davi, quando ele tentou no seu coração, para você ver como que o ser humano ele é, irmãos. Deus ele conhece o coração do homem. A gente vê por fora, mas Deus conhece o coração. Muitos ficam correndo atrás de riquezas, isso, aquilo, cristão fazendo jogos, mega cenas, isso, aquilo, porque quer uma vida fácil. Não quer viver na renúncia. Não quer cavar poço, não quer batalhar para conquistar os seus objetivos. Deus ele é do ouro da prata, irmão, nós somos herdeiros. Então a pessoa ela quer arriscar a sua fé nas coisas do mundo, mas não quer praticar a sua fé para a vontade de Deus. E aí tenta jogando nesses jogos para poder ganhar dinheiro, para poder sair da miséria, sair da mesmice. Mas a vida é tão fácil. Para nós conquistar tudo isso aqui, irmão, não precisa desse sacrifício. Simplesmente a Bíblia diz: se você é justo, justifique-se mais ainda. Aquele que é justo, irmãos, Deus não vai deixar você e a sua família mendigar o pão. E a Bíblia diz que quando nós façamos a justiça, ou seja, nós somos servos de Deus, e aí eu vejo o meu irmão necessitado, eu vou lá e ajudo ele. Eu só tenho aquele pouquinho, mas o meu irmão está precisando, eu tenho que dividir o meu pouquinho com o meu irmão, e sabendo que Deus ele vai prover. Porque eu estou tirando de mim, da minha família, para ajudar o necessitado, que é filho de Deus. Não importa se é do mundo, se quem seja, mas a partir da bondade que Deus me ensinou a ser justo, eu tenho que abençoar o meu irmão, ajudar ele. Independente da circunstância que ele convive, que ele vive hoje. Então isso é justiça. E Deus vem nessa situação, sem você fazer, sem tocar teu bem. Eu vou dar porque Deus ele vai dar. Não, aí você está fazendo barganha. Deus não se brinca. A diferença é de você se compadecer e ver o seu irmão necessitar de ir lá e fazer o que o teu coração manda. Aquilo é justiça. A justiça de Deus ela vem sobre nós.
Pode ter certeza que naquele momento, aquele pouquinho que você tinha, foi como aquela viúva, que quando abençoou o profeta Elias, ela só tinha aquele cavaco que estava pegando ali, e um pouquinho de farinha para fazer o bolo, para ela comer e filho e morrer, acabou, não tinha mais nada. Mas ela tinha na sua casa um profeta, e o profeta disse para ela, fazer primeiro para mim. Será que você no lugar dela ali fazeria o que o profeta mandou? Sabendo que nós só tem isso, para comer você e o filho, e acabou, ele não tem mais nada. Amanhã nós nem sabemos o que vai ser, mas nós só tem aquilo. Será que se o profeta chegar na nossa casa e falar assim, ó, faça primeiro para mim e acabou, será que a gente já tem essa fé de falar assim, eu vou fazer o quê? Esse varão com nada, eu vou comer meus filhos aqui. Mas aquela mulher obedeceu. Quando ela obedeceu, irmão, nós obedecemos a voz de Deus, Deus ele entra com a providência, ele multiplica. E foi o que aconteceu. Deus multiplicou o azeite para aquela mulher, a farinha. Então você vê, ela só tinha aquela esperança. Mas quando Deus ele envia algo na nossa vida, é porque Ele tem algo maior para fazer. Então se nós somos justos, Deus ele quer que nós façamos justiça. Então isso é fazer a vontade de Deus. E quando nós somos justos, as bênçãos de Deus ela vai vir sobre a minha e sobre a tua vida. A Bíblia diz que nós não precisamos, nós que somos justos, correr atrás das bênçãos, mas é confiar e ter fé que as bênçãos de Deus ela vai vir sobre nós. Ou seja, quando você obedecer a voz de Deus, está na verdade, andando correto, na justiça, ajudando o órfão, viúvo, necessitado, abençoando a obra de Deus, fazendo para Deus com amor, com carinho, sem barganha, falar, vou fazer, mas Deus vai ter que me dar. Irmão, não faça. Faça de coração. E sem fazendo isso, Deus ele vai fazer o que você precisa. Ele vai abençoar o teu celeiro, Ele vai abençoar o seu trabalho, Ele vai abençoar a tua área financeira, Ele vai abençoar o teu casamento, tua família, teus filhos. Por quê? Porque você está fazendo a justiça. Mas quando você pratica o pecado, a recompensa ela vem. Porque o inimigo, irmãos, ele ajuda a cometer, mas não ajuda a esconder. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O inimigo ele ajuda você a praticar, irmãos, a cometer o delito. Mas ele é o primeiro a jogar o seu nome nas redes sociais para mostrar lá, não pegou lá, está vendo aquela fulana que louvava lá, saiu com um homem casado, está vendo aquele varão ali, aquele pastor, está pegando novinha na igreja, está pegando as irmãzinhas na igreja, está não sei o quê. Então, irmãos, é questão de segundo. Você vê que quando Davi ele pecou, ele entrou no coração, no desejo, ele tinha mulheres para ele não era o que ele quisesse. Por que ele pegou logo a proibida? Porque tudo que é proibido é gostoso. Tudo que a gente sabe que não pode, ainda mais vontade de nós ter. Por quê? Porque é o prazer da gente ter aquilo nas nossas mãos. É tentador, irmãos. É tentador. Então por isso que a gente tem que quê? Vigiar. Vigiar a todo tempo. Se desviar das aparências do mal. Ah, estou na festinha de um amigo ali e não dá nada, sabendo que as pessoas estão tudo mudando. Faz uma festa de cristão e chama ele para ver se ele vai vir, não vai. Porque lá não vai ter bebida, não vai ter droga, não vai ter o que agrada a ele. É amigo, ele pode ser o melhor amigo seu, chama ele para a sua festa e chama os cristãos ali para ver se ele vai, não vai. Agora por que nós temos que aceitar aí nas festas mudando? Porque quando o mundo nos chama, a gente tem que aceitar aí. Não, eu vou porque é meu amigo do coração, é minha família. Aquele que ama as coisas do mundo, irmãos, aborrece a Deus. Então que a gente vem viver com essa palavra no nosso coração. A gente somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, a gente tem que andar na prática da verdade. Não pode aceitar as mentiras. Vai doer, mas é melhor você falar a verdade, aquela pessoa sentir agora e depois ela reconhecer, do que você ficar passando a mão na cabeça dela e acabar indo os dois para o inferno, porque você está cortando o pecado. E muitos não querem mais ouvir a verdade. E a verdade é essa aqui, ó. Que nós acabamos de pregar a verdade. Conhecereis a verdade te libertará. Então que nessa noite você venha ficar com essa palavra no teu coração. Irmãos, é difícil servir a Deus? Não, nós que dificultamos a trajetória com Cristo. É somente obedecer. Irmãos, se a gente fizer pelo menos 70% do que a Bíblia manda nós fazer, irmãos, eu creio que Deus ele vem aqui, rebata a igreja e leva para o céu. 70%. Não precisa nem ser os 100%, irmãos. Eu creio que se nós praticarmos 70% em verdade com Deus, Deus ele rebata a igreja, irmãos. Então fixe essa palavra no teu coração que você venha meditar naquilo que Deus colocou no teu coração. Quem quer subir para o céu, irmão, não vai ser de qualquer jeito. Então santifica-se, se esforça-te, tem de manhã e faça aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém?
Dá salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite.